O problema é o seguinte: o Império está numa fase agora de ir para tudo ou nada na disputa de territórios, minerais, materiais necessários para o desenvolvimento da tecnologia investida na robótica, no 5G, enfim, todos as reservas que ainda estão lá no mundo, na natureza, para serem exploradas. E o Império está passando por essa nova fase de atacar e anexar territórios. Então, o que está acontecendo hoje na África é isso: é o Império que está enfrentando as pressões da China e as pressões da Rússia, no sentido de tanto China quanto Rússia estão desenvolvendo relações diplomáticas, relações comerciais, relações de troca com todas as nações do mundo, com todos os países do mundo. O Império está sendo acuado, ele está tendo que disputar, por exemplo, com a China, a presença na África. Agora vai ter que disputar com a China a presença na Amazônia, aqui no Brasil também, e com a Rússia, e isso vai produzir guerras. E já está produzindo guerras, com uma característica cada vez mais brutal, cada vez mais anexacionista, cada vez mais descarada, de que o que interessa mesmo é a posse dos territórios. Nem que para isso eles tenham que deslocar populações inteiras, tenham que realizar bombardeios sobre populações civis, os refugiados tenham que pelo piorar, mundo, né? Isso tem que explica piorar a de situação refugiados. tem que se piorar a situação de fome no mundo, se piorar a situação dos refugiados, deslocar populações miseráveis de seus países, etc. O Império vai para cima. É isso que está acontecendo hoje na África, no oeste da África, inclusive com um episódio vergonhoso, que foi o ex-ditador lá do Níger, escrevendo um artigo no Washington Post, praticamente pedindo a intervenção dos Estados Unidos lá no Níger. Assim, um negócio totalmente vergonhoso. O cara, o ex-ditador do Níger, pedindo, por favor, intervenham aqui no Níger para me restituir o poder. E isso desmascara completamente o papel do Império hoje em relação aos países periféricos, vamos dizer assim, da economia mundial. E a Amazônia, evidentemente, ocupa um lugar absolutamente central nisso, porque a Amazônia é o grande reserva de tudo que você possa imaginar no planeta no próximo século. Quer dizer, a Amazônia é a Amazônia. Quando Lula fez uma declaração em Paris, que passou batido para muita gente não percebeu a importância dessa declaração. Ele utilizou uma formulação que é a seguinte: a Amazônia está sob a soberania brasileira. A Amazônia brasileira, evidentemente, é de soberania brasileira, mas é um patrimônio mundial da humanidade. Gente, essa formulação tem uma importância absolutamente fantástica, a importância dessa formulação. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo aí o seguinte: os países têm soberania sobre as suas riquezas, certo? Certo. Ponto. Isso não se discute. E se o imperialismo respeitasse isso, não estaria acontecendo agora a ameaça de guerra no Níger, por exemplo. Então, os países têm soberania absoluta sobre o seu território, sobre a sua riqueza. Ao mesmo tempo, olha, agora vem a formulação, a importância dessa formulação. Ao mesmo tempo, nós reconhecemos que as riquezas naturais de um país são patrimônio da humanidade. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso o seguinte: os interesses nacionais e soberanos de um Estado não podem se opor aos interesses gerais da humanidade. Olha a profundidade disso. Então, o problema é saber o seguinte: como é que você combina a soberania brasileira sobre a Amazônia com os interesses gerais da humanidade sobre a Amazônia? Como é que você combina isso? Você combina isso por meio do quê? Do diálogo, da interlocução, de um acordo mundial, que respeite a soberania, mas que ao mesmo tempo compense o país por aquilo que ele está fazendo em defesa do patrimônio mundial. Que é exatamente isso que pode, hoje, ser uma política que pode preservar a natureza
e, ao mesmo tempo, gerar empregos, gerar crescimento econômico e etc. e tal. Ao contrário do imperialismo, que vê a natureza como propriedade dele, imperialismo. Então, essa formulação do Lula, atenção, essa formulação do Lula é altamente anti-imperialista. É uma formulação civilizatória. O que está em questão hoje na Amazônia é o futuro da humanidade. Nada mais, nada menos do que isso. Por quê? Se nós passarmos por uma fase agora de agressão imperialista para tomar posse das riquezas da Amazônia, acabou. Acabou. Não vai ter preservação ambiental, não vai ter equilíbrio ambiental, não vai ter nenhum respeito ao problema do aquecimento global. Nós vamos entrar numa espiral de demência, de guerras neocolonialistas, de deslocamento de populações, de território arrasado, que não vai ter equivalente na história da humanidade. Não vai ter equivalente na história da humanidade.